Boa tarde, gente. É, Quero começar, né, agradecendo as minhas ancestrais, as nossas ancestrais, que permitiram a gente estar aqui hoje, estarmos nessa mesa para falar de negritude, né, só composta por mulheres negras. Isso só foi possível porque mulheres vieram antes da gente abrindo caminho, né? Abrindo caminho pacientemente, com muita força. Isso é algo fundamental, mas não é algo que nos foi dado de presente. Isso é fruto de muita luta. Então, eu saúdo as minhas ancestrais e agradeço por estar aqui representando. É massa, né, a gente vir numa mesa falar de vozes negras, e eu fiquei pensando hoje assim, sempre vai ser importante a gente falar de negritude, né, num lugar, numa mesa assim. Mas vai ser massa quando a gente puder falar sobre estética negra na música, sobre a construção da negritude dentro das artes, que não passe só pelo racismo. Mas a gente ainda precisa falar sobre racismo, né? E a gente segue. Mas eu quero começar convidando aqui as duas que vão compor a mesa. Júlia Tizumba. Júlia é cantora, compositora, atriz, jornalista, mestra, doutoranda em artes cênicas e mãe de duas. E temos também a Estela Nesrini, que é cantora, compositora, instrumentista, saxofonista, sonoplasta, produtora cultural e também é mãe. Hoje estaremos nós três aqui falando um pouco sobre vozes negras. Convidar vocês a se apresentarem, né? Eu fiz essa breve explanação, assim, falando títulos, mas conta um pouco da sua história aí. Boa tarde, gente. Boa tarde, mamães. Eu acho que você já apresentou tão bem, comadre. Ela é minha comadre, gente, também. Madrinha da minha filha mais velha e eu sou madrinha do filho dela. Mas coincidência, né? Que nós estamos aqui na mesma mesa. Mas conta um pouco da sua história, assim, né? Falando desse lugar, né, da negritude, você sendo filha de quem você é e sendo uma mulher que constrói um lugar de representatividade para além dos que vieram antes, mas com essa importância também. Sim. Bom, eu sou filha do Maurício Tizumba, né, que é um artista aí que está completando 50 anos de carreira, né, que tem uma atuação vasta, não só na música, mas também no teatro, cinema, e sempre com essa luta de valorização da cultura afro-brasileira, né? E aí eu nasci filha única e mulher, e seguindo essa mesma profissão, né, da arte, da música. E aí são muitos os desafios que a gente encontra, né? Só de ser preto a gente já enfrenta muita coisa, sendo preta e mulher, apesar dos nossos ancestrais que vieram abrindo caminho e já quebrando muita pedra, né? Hoje a gente luta com mais tranquilidade, né? Mas ainda luta. Vai ser bom se as minhas filhas puderem só descansar. Não vai ser, talvez, minhas netas, né? Mas a gente continua na luta por meio da arte. E aí, como a Elisa já apresentou, eu fui desenvolvendo meu trabalho tanto na música, quanto no teatro, quanto a minha carreira acadêmica também. E seguimos. Ok. Estela, conta um pouquinho da sua história, da sua banda. Sim. Boa tarde, gente. Sou a Estela. Sou mãe também, como as meninas aqui. Acho que não é um detalhe, né, quando a gente fala que é mãe e ainda assim está fazendo arte, está fazendo música. Isso é muito importante. Eu sou musicista, né, também como a Júlia. Meu pai também era músico. Também nasci num movimento lá na Zona Leste de São Paulo, numa rua que, ali em meados dos anos 93, 94, ficou conhecida como a Rua dos Rastas, assim, que todo mundo descobriu o Rastafari junto, enredou o cabelo, começou a estudar a religião, a música, e aí começou um movimento ali de reggae muito forte, que hoje é o Grito Cultural Reggae, que começou na nossa rua e hoje é a maior festa de reggae que tem fora do Maranhão, é essa festa lá em São Miguel Paulista, que hoje entrou para o calendário de cultura de São Paulo e tal.
Só que meu pai se afastou da música, a família da minha mãe, que também tinha um envolvimento com a música, foi todo mundo para a igreja e tal. Então, eu meio que estou fazendo o caminho de volta e tentando levar todos os primos que eu consigo junto para voltar a tocar, assim, mas veio muito da igreja e da rua, assim, uma influência muito misturada do reggae, do rap, do funk, o gospel, tudo isso. Minha infância e adolescência, tudo isso estava ali misturado, os avós baianos, pernambucanos, na periferia da Zona Leste de São Paulo, então tem uma mistura muito louca assim, nas minhas referências. Mas aí fui, enfim, crescendo, conhecendo projetos sociais de São Paulo, passei por Projeto Guri, que é um projeto muito importante de São Paulo, de educação musical. Depois, fiz a licenciatura em música, me afastei da música um tempo, engravidei, tive o Caetano. Quando o Caetano tinha 2 aninhos, que eu já estava bem... Não aguentava mais trabalhar com outras coisas. Assim, trabalhei com várias coisas que hoje eu entendo que compõem o meu trabalho também, com tecnologia, com TI, enfim. E aí, quando eu não estava mais aguentando estar longe da música, eu liguei para a Larissa, que é a minha companheira de banda, da Fumilayo Afrobeat Orquestra, e eu falei, vamos montar um projeto, só que agora... A gente já tinha tocado antes, né, com os caras, assim. Só que agora vamos montar só a gente, vamos montar um projeto só com mulher. E aí a gente foi conversando e, em uma semana, o papo foi ficando mais... E se a gente montasse só com mulher preta? E se a gente fizesse uma banda de Afrobeat? E a gente começou a sonhar, assim. A gente foi sonhando, não sabia que se ia dar certo, mas a gente foi procurando pessoas, assim. E hoje a gente tem a Fumilayo, a gente gravou um disco pelo Rumos, que é um edital do Itaú Cultural. A gente lançou nosso primeiro single em 2020 por um outro edital também do Spotify, Escuta as Minas. E foi assim, foi muito doida a história da Fumilayo, acho que eu posso contar mais para frente. Mas se juntou um monte de gente que não conhecia muito bem o Afrobeat, outras que não conheciam muito bem o próprio instrumento, outras que já tinham muita experiência na música. E a gente decidiu fazer pela falta mesmo. Assim, nasceu da demanda e a gente encarou juntas, ficamos quase 2 anos estudando Afrobeat, e agora a gente está tocando em São Paulo bastante, enfim. E aí eu também tenho um podcast voltado para as infâncias, principalmente para a infância negra, que é o Calunguinha, que é um podcast que conta a história de figuras importantes negras brasileiras para as crianças, assim, através da perspectiva do saber, da beleza, da vitória, né? Então a gente conta a nossa história com o Calunguinha. E também estudo educomunicação lá na USP. Então a minha trajetória ela mistura bastante, assim, utilizar as mídias, a arte e educação em prol da educação. Então vai perpassando tudo isso: Calunguinha, maternidade, Afrobeat, música. Eu fui ouvir hoje o podcast que eu não conhecia ainda e é muito lindo, assim. Fica a dica para quem for mãe ou tiver crianças por perto, assim, que traz umas histórias muito importantes e que eu acho que pega as crianças de um jeito bem legal. Mas eu queria que você falasse um pouco mais, Estela. Hoje me veio isso na cabeça também. Eu vi, vocês devem ter visto também, né? Recentemente, assim, nas redes, um cara de uma banda de rock and roll quebrando uma guitarra caríssima. Isso é clássico, né? Os caras no rock fazem isso, assim. Mas aí esse perfil fez um questionamento, tipo, isso é atitude rock and roll ou isso não é legal? E aí eu fui ler, né, os comentários, e a maioria das pessoas que falavam, velho, isso não é legal, eram pessoas pretas, ou mulheres também. E aí eu fico pensando nisso, né, sobre mulher ser instrumentista e quais são os instrumentos que, geralmente, as mulheres pretas tocam. Com o que isso tem a ver? E aí eu já conversei um pouco até com a Nath Rodrigues, que é amiga nossa, que é instrumentista também. Para você estudar um instrumento, você precisa ter um instrumento. E um violino, um saxofone, que é o seu caso, são instrumentos caros. E nós, que somos pessoas pretas, geralmente não temos acesso a esses instrumentos, né? Muitos de nós somos percussionistas, isso tem a ver também com a nossa história, com a nossa ancestralidade, mas não só com isso. Então, como que a gente consegue, de fato, ter uma diversidade musical e termos representatividade na música instrumental, e aí, por isso eu te faço essa pergunta, tendo uma realidade social como ela é, né? Que um cara branco, hétero, rock and roll, vai lá e quebra a guitarra dele caríssima e a gente não consegue ter grana nem para comprar um violão, às vezes, para poder estudar. Como que é na sua banda? Quem são as pessoas que estão lá? Como elas tiveram acesso a esses instrumentos?
Não, então, você acabou de falar do saxofone mesmo. A gente ficou, por um ano, a nossa saxofonista barítono tocou com um sax emprestado de um amigo nosso, um saxofonista branco de uma banda, um amigo nosso, Bill, super querido, assim, que toca na Nomad Orquestra, lá em São Paulo, e ele emprestava o barítono, porque um sax barítono custa mais de R$ 10.000, né? E aí, quando você consegue um instrumento, às vezes você não mora num lugar que dá para tocar. A baterista, como ela vai estudar, né? Se ela não tem... Nem todo mundo tem um home studio. Então, assim, ou precisa ter um carro para carregar o seu instrumento quando ele é muito grande. Enfim, são várias barreiras. Tudo passa pelo racismo estrutural. Sim. O espaço, né? A gente contou... Para a Fumilayo existir, nossa, foram muitas coisas que tiveram que convergir, assim. Teve que alguém ceder o espaço para a gente ensaiar por um ano, outro emprestar o barítono, a única que tinha carro, passar na casa das 5 para pegar a percussão e tudo mais. Então, realmente, tem muito essa questão do acesso ao instrumento. E aí, quando a gente foi... A nossa guitarrista mesmo, né, ela não era guitarrista, ela era cantora e usava a guitarra para compor. E aí a gente contou muito mais com a vontade. Tipo, você está afim de fazer? Então, vamos aprender a tocar Afrobeat juntas e vamos aprender a tocar guitarra. E a gente passa 2 anos montando esse projeto e levantando esse projeto. Porque, quando a gente ia atrás também das instrumentistas muito boas que a gente procurava, as instrumentistas negras que a gente procurava, ou já estavam com muito trabalho, assim, ou não tinham a possibilidade de parar para construir um projeto do zero, porque isso demanda tempo. E o tempo é a coisa que é tirada da gente, né? O tempo para construir algo com profundidade, o tempo para estudar, o tempo para tirar um trabalho que está te pagando para apostar em outro. E aí muitas falavam, eu quero, mas eu não consigo. Eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer 1000 coisas, tenho que cuidar de criança, tenho que... Então, foi assim, a nossa pianista, por exemplo, era uma pianista que veio do erudito. Então, aí ela topou aprender, topou tocar Afrobeat, assim, mas ela formada em piano clássico, assim. Então, a banda foi, no começo, um Frankenstein, assim, mas a gente falou, é isso que tem, e a gente vai fazer isso virar uma banda de Afrobeat, assim. E são muitas camadas, né, que a gente atravessa. E quando a gente pensa em mulheres na música e mulheres pretas na música, né, eu entendo que tem alguns lugares onde a mulher é mais bem aceita, até dentro da música mesmo, como cantora, como intérprete, não que seja um mar de rosas, né? Mas aí, quando a gente vai, né, para autoras, né, como, por exemplo, o Coletivo Negras Autoras, que eu faço parte, né, a valorização do nosso trabalho, até pelas temáticas que a gente traz, já encontra mais resistências. Quando a gente vai para instrumentistas, quando a gente vai para percussionistas ou bateristas, né, porque eu venho também de uma formação que vem da cultura popular, que vem dos reinados, do congado, do candomblé, e nas manifestações populares tradicionais, as mulheres normalmente não tocam, né? Podem dançar, podem cantar, mas tocar é mais complexo. Hoje você já encontra cada vez mais. Você vai conversar com os mais velhos, às vezes tem um fundamento para isso, mas aí, quando a gente, atrevido, vai perguntando, mas por que não pode mesmo? Às vezes, esse motivo se perde, né? Isso estou falando das tradições. Mas aí, quando isso vem para a música, também, né? Porque você está falando dos instrumentos, quais instrumentos, o valor desses instrumentos, né? E tem também essa questão que eu estou trazendo da cultura popular em si, que muitas vezes vem acompanhada da nossa forma de expressar a nossa arte preta, embora estejamos em queremos estar em todos os lugares da música também, mas essa valorização da nossa cultura popular preta é mais uma camada de dificuldade, né, assim, de luta, pelo reconhecimento do valor que passa pelo racismo estrutural. E quando junta a mulher tocando um tambor ou tocando uma bateria, né, esses instrumentos, que aí tem aquela coisa da força física, né, que aí tem gente que vai usar isso. A gente falou hoje mais cedo que os caras falam, mas ela toca, mas ela não tem pegada. Não tem aquela pegada, né? Que pegada, meu filho? Me deixa aqui com a minha pegada. Né? Oi? Quem falou que eu quero a sua pegada? Quem falou que isso que é o certo? Que isso, né? Enfim, mas essas são muitas camadas também até dentro da, porque essa questão da mulher é na sociedade como um todo, na música com a raça,
na música com a raça e suas peculiaridades. E a raça também, quando a gente fala de... Até falei isso com as meninas lá fora mais cedo, que nós estamos aqui na mesa Vozes Negras Importam, né? E nós somos uma mesa clara, de pele muito clara. Você é a mais escura aqui do bonde, né? Axé. Mas isso é uma questão também, assim, porque é super importante. Aliás, agradecer BDMG, Beth, Renata, né, o pessoal com essa iniciativa fundamental, né? Assim, cansativo a gente ficar sempre tendo que falar sobre a importância de valorizar a mulher, a importância de valorizar o negro, mas a gente vai ter que ter força para isso. Mas que a gente possa ir aprimorando cada vez mais, né? Então, assim, que essas vozes negras também contemplem a negritude, a diversidade da negritude, a negritude retinta, porque aí são outras camadas, são outros desafios que a gente enfrenta. Essa diversidade da representação, né, que é muito importante, assim. Enfim, a gente está aqui nessa mesa com esse recorte para falar de vozes negras, né? E somos essas 3 mulheres que são até parecidas, inclusive de faixa etária, de estética, de vivência, e nós temos mulheres muito mais diversas do que isso, mas onde elas estão, né? Por que eu estou falando isso? A gente está no Brasil, a gente está em Minas Gerais, que é o 2º estado com maior população de pessoas pretas e pardas, mas elas não estão aqui por conta de um racismo que é histórico, que é estrutural. Hoje a gente estava mais cedo falando sobre essa coisa das cotas para a mulher, né? Tipo, preciso chamar uma mulher na banda. Aí coloca nem porque quer, mas para ganhar ponto. A mesma coisa acontece com nós, né? Conosco, pessoas negras. Preciso chamar pessoas pretas, preciso chamar uma mulher preta para ganhar ponto. Às vezes não é porque quer nos ter lá. Mas isso é importante. É assim que começa, né? É assim que a gente vai conhecer essas pessoas pretas. Então, sei lá, nós 3, por exemplo, ainda somos muito chamadas, ou às vezes... Eu lembro uma vez eu tive uma conversa com uma amiga que ela queria colocar uma pessoa preta no grupo dela. Aí ela me chamou, eu falei, legal, mas assim, chama outra pessoa, porque eu já estou em vários grupos, eu já sou uma cara preta que está em vários grupos. Eu quero estar, que bom, esse é o meu trabalho, mas precisa ter mais gente. E aí essa coisa da cota é um passo. E, às vezes, num lugar de branquitude, a gente fica com medo de não ter o mérito de estar nesses espaços. Tem um pouco a ver com essa história da meritocracia e que a branquitude se identifica mais. Nós, como pessoas pretas, entendemos que esse lugar de cota ele é necessário para a mudança. Então, se você está me chamando por causa de ponto, beleza. Eu vou lá, vou fazer o meu trabalho, vou trazer outras pessoas pretas para que, daqui a pouco, a gente tenha muito mais gente preta, assim, para que a gente, inclusive, conheça essas pessoas pretas. É um primeiro passo, né? Essa coisa da obrigação, é tipo, você precisa fazer isso. Isso é política pública, então faça, precisa mesmo. Aí, daqui a pouco, não, daqui a pouco a gente vai conhecer esses bons artistas, né, para convidar mesmo para que eles somem de uma forma que tem muito mais a ver com tudo que essa pessoa representa, e não só com a cor e com a raça, mas, ainda assim, é importante. Só para acrescentar uma coisa nesse sentido, eu estava vendo o post no Instagram da nossa mesa, né, do Instagram do BDMG, que divulgou cada uma das mesas. Aí eu vi que, no nosso post, uma mana, que eu nem sei se está por aqui, comentou, não sei se vocês viram também, assim, acho, não vou lembrar as palavras exatamente, mas, assim, acho complicado, problemático, uma mesa dessas, com um assunto tão batido, num evento como esse, onde tem 40 musicistas convidados e só 9, aproximadamente, são negras. Está por aí? A Mana, não? Não, né? Eu li e falei assim, caramba, vamos falar disso lá na mesa. Porque eu acho que traz esse comentário traz alguma, né, problematiza questões importantes. Uma, essa questão do tema batido, que é um pouco o que eu falei antes também, assim. Talvez seja batido para quem, né? Talvez seja batido para a gente, para a nossa bolha, porque a gente estuda isso, a gente trabalha com isso, a gente está o tempo inteiro, a gente vive isso na pele. Então, a gente está o tempo inteiro
pensando nisso. Eu tenho um grupo que chama Coletivo Negras Autoras, tem um outro grupo que chama Tambor Mineiro. Fiz mestrado em teatro negro, doutorado em performances negras femininas. Eu, realmente, para mim, é batidérrimo. Eu estou exausta, eu queria falar só de amor, por exemplo. Né? Mas, assim, a gente está dentro dessa instituição aqui, discutindo isso. Né? Então, seria muito bom se essas cadeirinhas todas que estão vazias aqui tivessem cheias de homens brancos que tomam decisões importantes no mundo. Que quebram guitarras caríssimas. Que quebram guitarras caríssimas, entendeu? Para que esse assunto, de repente, gerasse uma reflexão, que gerasse uma vontade de transformação, alguma ação nesse sentido. Mas, enquanto a gente tiver essa desigualdade de valorização, de visibilidade, de reconhecimento, a gente vai ter que falar. Né? Então, assim, a questão do batido, né? Isso ficou forte para mim ali naquele comentário, esse assunto batido, nós vamos ter que continuar falando. Vamos ter que continuar falando de mulher na música, que isso também esse papo é velho, mas nós temos que continuar. De vozes negras que importam, nós vamos ter que continuar. E o outro ponto que ela traz, que eu acho também bem interessante, as duas coisas, eu acho. Essa questão da quantidade, que passa pelo que a gente está falando. Né? Eu nem sei se essa informação está correta, porque eu não chequei lá se era 49, né, a proporção. Mas, de fato, para a gente que realiza os eventos, né, é ter atenção para isso também, como a Elisa está falando, das cotas, né, que é reparação. É uma tentativa de reparação histórica, né, de chegar numa equidade. Por isso que a gente vai ter nessas ações afirmativas que são necessárias. Que bom que tem essa mesa aqui, que bom que tem, de repente, essas 9 mulheres aqui. Mas nós somos, a população negra, 54% da população negra, incluindo pretos e pardos, mais da metade da população brasileira. Então, não só nesse simpósio, mas em nenhum lugar do mundo é normal você ter um preto só ou pouco preto. Né? Tem que ter muito mesmo. Então, se é 40 artistas, bota 20, 30 preto, pardo, indígena. Quem tiver organizado, entendeu? Para poder ter uma representatividade que contemple a realidade do nosso país. Queria só falar um pouco mais ainda sobre esse lugar da representatividade, porque você trouxe nessa coisa do preto claro, né? Assim, enfim, eu sou filha de pai e mãe preto. Imagino que Júlia, eu sei que não é, mãe era branca, pai é preto. Mãe preto, pai branco. Isso diz muito também do fato de estarmos aqui, de vocês estarem aqui, porque, inclusive, portas se abrem para pessoas não negras. Então, se você é filho de uma pessoa, né, que um dos seus pais, seu pai ou sua mãe é branco, você já consegue ter outros acessos. E eu sei disso porque eu tenho um filho que já é mestiço, né? Então, assim, ele tem outros acessos que eu não tive. Isso é fato. Então, assim, é importante vocês estarem aqui, estarem representando, inclusive, a parte preta que está dentro de vocês, porque isso vai abrir outras portas, né? E, muitas vezes, as pessoas que chegam em lugar de decisão, porque é preciso que as mulheres cheguem nos lugares de decisão, porque, se a gente está tendo esse simpósio hoje, é porque tem mulher produzindo, né? Temos aí a Beth, a Renata, tantas mulheres que lutaram por isso, e a mesma coisa em relação às pessoas pretas, né? A gente precisa chegar nesses lugares, até para ter um olhar que, às vezes, outras pessoas não teriam. E, muitas vezes, quem chega são pessoas mesmo pretos claros, porque eles têm outros acessos, porque eles sabem falar a linguagem que, muitas vezes, é escutada nos ambientes brancos. Né? Às vezes, eu podia trazer uma pessoa aqui, a gente podia trazer, né, pessoas pretas que têm muito mais conhecimento do que eu, muito mais coisas para dizer, mas que talvez não iam dominar essa linguagem que é aceita aqui. Então, isso também é uma questão. Né? Assim, romper com esse racismo é algo bem mais complexo. Às vezes, parece só chamar, mas você chama, essa pessoa está pronta para estar aqui, nesse lugar quadrado, nessa caixa, olhando para vocês assim, né? Tipo, isso é assustador para muita gente. Então, assim, tudo é um processo também. Queria só contribuir com isso. Ou, às vezes, domina a linguagem, enfim, tem total competência de estar ali, mas a questão da autoestima, né? A gente experimentou isso muito na banda. Eu observava desde o começo quem é que compunha, quem é que queria falar, quem é que dava boa noite. E a gente está aqui, sempre eram as mais claras, assim, sempre.
Assim, são outras problemáticas, né? São outros percursos. A gente também descobre a nossa negritude muito depois, na maioria das vezes, se embranquece por um bom tempo, né? Então, tem várias questões aí, mas, ao mesmo tempo, como você disse, por a gente conseguir transitar, bem ou mal, né? Ainda perdido nesse caminho, assim, por a gente conseguir transitar, a gente vai se habituando a estar em alguns espaços, mesmo que suportado em alguns espaços apenas, e consegue ter um pouco mais de autoestima para enfrentar um palco, para enfrentar para defender uma tese. A gente consegue ter um pouquinho mais dessa autoestima. E aí a gente experimentou na Fumilayo, assim, pessoas que falavam: não, eu não componho, eu não escrevo, eu só toco. Não, eu toco a partitura, mas sem partitura eu não leio. Ou eu não faço solo, gente. Eu toco, mas solar eu não vou. E isso foi mudando, né? Tanto que isso precisou também, algumas de nós, dar um passo atrás. Então, no nosso disco agora, eu compus a primeira música da Fumilayo, eu fundei a banda junto com a Larissa. Só que a gente tem um disco agora com 10 músicas e só uma é minha. E isso é intencional, sabe? Falei, não, eu quero colocar uma música. Eu tenho outras músicas, mas eu quero colocar uma música. E aí tem 2 músicas da percussionista, que nunca tinha escrito nada, sabe? Então, assim, é tempo para ganhar confiança, a gente está junto, se fortalecendo, e todo mundo escreve, todo mundo compõe, todo mundo é capaz de criar a própria narrativa, né? Mas essa questão da autoestima bate muito, muito forte, realmente, na hora que... E aí é que vozes negras importam dentro da gente também, né? Porque a gente fica com esse discurso para fora, que é muito importante, mas e dentro, né? Como a gente ouve as múltiplas vozes dentro dos nossos coletivos e como a gente acolhe, para não ficar sempre a mesma cara também na frente, né? Não, me identifiquei demais com essa fala aí da autoestima, pensando nos meus grupos aqui também, e inclusive no coletivo Negras Autoras, né? Que inclusive está aqui, ó, tem disco, momento merchan. Hoje em dia não sei quem tem para ouvir em casa, que agora é tudo no Spotify, mas tem um encarte lindo, e tem também o livro Poesia Armada, do coletivo Negras Autoras. E essa estratégia que a gente cria é uma das estratégias para enfrentar tudo isso, que é a gente se juntar, né? Os aquilombamentos. Então, é uma orquestra cheia de mulher preta, é um coletivo, para uma segurar na mão da outra e falar assim, não. Quando a gente criou o Negras Autoras, eu, apesar de ser clara, tinha também esse negócio de baixa estima de compositora, baixa autoestima de compositora. Ainda tem um pouco, sabe? Mas vamos lá. E aí eu tinha uma música só que eu tinha feito para minha avó, porque a gente tem essa coisa da ancestralidade também, de saudar, né? Como a Elisa começou aqui à mesa hoje. E aí eu falei, não, gente, negras autoras, compositoras, eu vou para o grupo também, a Eneida Baraúna, que é uma amiga nossa que convidou, que juntou a turma. Ela, não, vem com a força do seu tambor, com a força do seu canto, da sua presença. Eu falei, então tá. E nisso, dali a pouco, eu já estava fortalecendo a Eneida. Não, nega, vamos embora, você pode. E uma fortalecendo a outra, né? Eu acho que essa coisa quilombola, né, de juntas somos mais fortes, eu acho que é uma estratégia de luta que está presente aí na nossa arte, na nossa música, né, para seguir rompendo. Fala só um pouquinho, passo para vocês. Enfim, é isso, né? Se a gente pensa, vamos falar de Brasil, na história do Brasil, se nascia uma criança na senzala, que ela é filha de uma pessoa preta e um estuprador branco, e ela nasce clara, pela salvação dela, é melhor que ela seja lida como branca naquela sociedade, naquele momento. Ser preto sempre foi muito ruim. Então, a gente ia tentando se embranquecer, para poder ser aceito, alisar o cabelo para chegar no lugar, embranquecer. Isso aí era para poder sobreviver. E, à medida que a gente vai conseguindo valorizar a nossa cultura preta, entender que isso é bom e que é junto que a gente vai, né, transformar, fica mais fácil e fica melhor, lógico, porque a gente não tem que estar dividido. É sobre isso. Estamos juntos. E ser preto é muito bom. Tem dores, mas é muito bom. Estamos juntos.
Junto com isso, é importante a gente entender que, como a gente está numa sociedade que é racista, ela aceita melhor uma pessoa que tem pele clara, ou que tem um perfil eurocêntrico, porque é magra, porque é alto, porque não sei o quê, porque tem um traço mais fino. Então, assim, é importante a gente ter consciência que, dentro dessa negritude, que é ampla, né, que é enorme, que é diversa, existe uma sociedade que teima em discriminar partindo de certos parâmetros. Então, muitas vezes, é importante que a gente tenha uma pessoa preta, retinta, de traços fortes, gorda, num lugar de destaque que talvez ela não chegaria se a gente não der uma forçada, porque a gente precisa desse tipo de representatividade, né? É muito esse lugar mesmo da representatividade, assim, porque senão a gente fica só na mesma coisa. E eu falo isso sabendo, por exemplo, dos meus privilégios, que eu sou, beleza, sou pele escura, mas eu sou meio, né, padrãozinho. Então, assim, na TV a gente quer aquela ali. Mas eu sei que isso também é um lugar que não ajuda, mas não resolve. Tem que ter diversidade, tem que ter outros corpos. A gente precisa conviver com corpos diversos, né? Com pessoas trans, com pessoas pretas diversas, porque é assim que a gente vai, de fato, quebrando esse preconceito. Claro que juntos, né? Porque a gente não vive separado, eu não quero viver na bolha, a gente tem que estar junto, mas com consciência assim, do que cada um representa. E eu sou a gorda, peituda, mas que a pele é mais clara. E aí, assim, a gente vai caminhando. Mas tem uma história na minha identidade, na minha formação da minha identidade, que o meu pai ele é preto bem retinto, mais retinto que a Elisa. E minha mãe muito branca, ruiva. Depois, inclusive, quando eu comecei a ter mais noção, questão da solidão da mulher negra, eu até falei, pai, por que você casou com a minha mãe? Que Deus a tenha. Tudo bem, tá, gente? Não tem nada contra brancos. Os brancos estão aqui, inclusive minha mãe era branca. Tem até uma mãe branca. Não tenho preconceito. Mas, quando eu tinha 8 anos, eu lembro que eu fazia balé clássico. Eu era bolsista de uma escola particular, que meu pai fazia permuta. Ele fazia uns shows, e aí eu estudava na escola particular e tinha balé depois da aula. Que, inclusive, foi muito bom para mim, depois no teatro, as bases que eu adquiri lá, no balé. Mas também, se não fosse a dança afro, não estaria aqui. Aí eu cheguei do balé e falei com meu pai. Ele, como é que foi a aula e tal? Nunca esqueci esse dia, gente. Eu com o tchutchuzinho e tal. Eu falei, pai, foi ótima. A professora fez uma dinâmica ótima. Ela separou as loiras das morenas. E aí, ele, quê? A professora separou as loiras das morenas. E onde você ficou? Aí eu, nas morenas, óbvio. Eu e a Marcela. E a Gabi ficou nas loiras, que era o trio de amigas. Mas você não podia ter ficado na morena, não? Você é negra. Aí eu falei, eu não, eu sou morena, negro é você. Aí ele falou assim, não, você é negra, passou de branco é preto. Ele, assim, muito fofo. Meu pai sempre foi muito fofo. Mas isso foi muito marcante para mim, que passou de branco é preto. O que ele queria dizer? Claro que eu tinha 8 anos, ele não ia conseguir trazer toda essa complexidade que eu fui aprendendo à medida que o tempo foi passando. Mas ali ele me trouxe uma identidade para que eu não caísse nas inúmeras pessoas que vieram falar que eu não era preta depois. Não, que isso, assim, quase que como um elogio. Que isso, não mexe com isso, não. Você nem é negra, você é tão bonita. Aí eu, não, eu sou, porque meu pai falou. Então, eu tive essa bênção, né, de muito pequenininha, me formar assim, com essa identidade. E o que acontece? Quando a gente, os pele clara, tem consciência disso e declara lá no IBGE parda, por exemplo, ou preta, entra no grupinho dos negros e possibilita que hoje eu encha a boca aqui para dizer que nós somos mais da metade da população e reivindicar espaço e políticas de reparação. Porque, na hora que eu chego lá na universidade, eu falo, e aí, gente, como é que é isso? Nós somos mais da metade da população e não tem gente aqui? Vamos fazer alguma coisa? Ótimo. Agora, se todos os clarinhos, porque isso foi uma estratégia, quando a nossa sociedade chega e se estabelece, existe uma estratégia de embranquecimento da sociedade, proposital. Né? Vamos limpar isso aqui. Então, aí fica os clarinhos, que, se não tem essa consciência de que deve declarar ali um pardo, a gente perde essas oportunidades de luta também. Mas não vira branco, né? É isso que a gente perde
mas essa pessoa fica num limbo de não saber o que é, de muitas vezes ter muitos problemas de se achar. Eu converso muito sobre isso com meu companheiro também, né, que é uma pessoa também, a gente se parece, tem a mesma cor. Nós dois temos o cabelo bem crespo, assim, o black fica bem redondinho quando cresce. E aí a gente conversa muito sobre isso, que a gente não teve essa pessoa de falar, não, você é negro. Era o contrário na minha família. O contrário, o oposto. Então, a gente demorou muito, assim. E tem até uma pessoa mais velha nossa, famosa, que fala que os Pocatinta têm muita raiva, que os Pocatinta são muito corajosos. Porque quando a gente descobre que a gente não é feio, né, que a gente não é esquisito, né, que a gente só não era branco e nem era lido como negro também, a gente fica muito puto mesmo. E a gente vai fazer uns projetos muito fodas por conta disso e vai falar e às vezes vai ter... por raiva mesmo. Eu acho que a Fumilayo nasceu primeiro da raiva, assim, de não ter, enfim, dos espaços negados. Mas isso de ter na infância alguém que te diga muda completamente a sua trajetória. Assim. E essa foi uma das coisas que me fez querer ir para a primeira infância e fazer o Calunguinha. Porque, o mundo pode dar muita pancada, mas se você tem uma base, se você em casa tem alguém que te diga, que te fortaleça, você tem um lugar para voltar, para chorar, e alguém te diga que isso é racismo, isso faz toda a diferença na sua trajetória. E, enfim, é isso. Acho que as meninas já falaram também. E na sua casa nem teve isso, né? De alguém para te falar. Tinha dúvida, não. O Brau mesmo fala, também em algum dos episódios, ele fala que ele não era branco e ele via os pretos super orgulhoso, assim, com a pele brilhante, dançando samba rock, e ele era o menino que ia buscar o Marlboro, sabe? Então, tipo, esse é o Brasil, né? O pardinho que vai lá buscar um cigarro para mim. Então, e o Brown é mais do que ninguém. Ele é isso, assim, do tipo da pessoa que foi possível de ser ouvida, né? Do preto que foi possível de ser ouvido, que teve a autoestima e a raiva necessária para ir falar, né? Mas não dá para ficar só nesses rostos, né? Como Sim, os nossos também. Eles são essenciais, né? Mas não são os únicos, assim. Não, mas eu brinquei disso, né, da minha história, mas porque é isso. Eu tenho pai e mãe pretos, não tem como negar isso. Então sempre fui preta, assim. Mas minha mãe foi muito importante na minha construção, porque minha mãe, mesmo sendo uma mulher muito católica, ela sempre era do movimento negro, assim. Então era missa afro, era um rolê todo de política de negritude no bairro, assim. Então eu já cresci com isso, assim, entendendo da importância da negritude e de fazer isso de forma política também para a transformação. Mas é na escola, né? Os primeiros preconceitos assim a gente sofre na escola, porque eu era de uma família toda preta, então era todo mundo meio que igual. Mas aí na escola, que eu já fui para uma escola que não era a escola pública do bairro, era um outro colégio, no Santa Teresa, aí lá eu entendi que eu era preta e que por isso eu era discriminada, que aí não tinha parzinho para dançar, que esse negócio todo. Mas isso aí vem desde a minha raiz mesmo, essa construção da negritude. Não, você vê que tudo que a gente está falando assim começa na educação, né? Começa na gente conseguir parar para estudar ou ter, no meu caso, eu tive educadores e educadoras que fizeram total diferença na minha trajetória. O meu professor do Projeto Guri, por exemplo, eu não tinha saxofone também, e aí ele deixava eu levar escondido o saxofone do Projeto Guri para casa para estudar. A minha outra professora da Fundec em Sorocaba só tinha um lugar para estudar com a minha idade, depois que eu fiquei maior de idade, só tinha um lugar para estudar clarinete erudito. Ela me dava aula de clarinete popular escondido. Eu queria estudar popular. Eu fui fazer a prova, ela falou, mas aqui é erudito. Eu falei, mas eu não quero estudar erudito, eu quero estudar choro. E ela, tá, mas você vai ter que assistir, não lembro se eram três concertos por mês de erudito. E aí eu comecei a gostar de erudito porque eu fiz essa troca com ela. Ela me dava aula de popular, aprendi a tocar pixinguinha, aprendi a tocar tudo que eu queria de choro, só que eu tinha que assistir os concertos e sair de lá gostando de música erudita também. Então, foram professores assim que fizeram total diferença, né? Os artistas não surgem do nada, assim, não é só nas aulas, é nisso de deixar um instrumento, de vem aqui, eu passo essa partitura, sabe, a parte para você do que você quer estudar, para você não desistir do curso. Então, a importância também da gente não estar só nos palcos, sabe? Da gente, quem gosta de educação, porque tem que ser apaixonado, né? Não dá para dar aula de qualquer jeito. E não é porque é um bom instrumentista que vai ser um bom professor também. Mas da importância de quem gosta de educação e quem
consegue olhar para essa importância na própria trajetória, voltar também para a educação, sabe? Para a gente tentar não perder tanto artista bom assim no caminho. E acho que essa coisa também de possibilitar os acessos, né? Eu vim para cá pensando nisso, assim, pensando, que bom que o BDMG está lá fazendo esse simpósio de mulheres na música, que bom que vai ter essa mesa, Vozes Negras Importam, tomara que tenha mais, e também facilitar o acesso para isso, para crianças pretas da periferia. Assim, eu quero acreditar que todo mundo que está aqui já está ligado nessa ideia, né? Mas, a partir do momento que a gente também começa a ocupar lugares de tomada de decisão, de poder, né? Então, hoje nós estamos aqui com esse microfone na mão, então vamos falar. BDMG, faz mais isso aí. Fala com seus colegas aí, outros poderosos. Ou a gente, quando tiver de curador em um ou outro festival, que às vezes a gente está, né? Aí vamos estudando, vamos formando, vamos ocupando lugar de professores, docentes dentro de instituições, né? Entrou ali dentro, implode, né? E abre espaço, cotas para crianças pequenininhas e orquestra. Então aqui vai ter esse dia, vai ser aula só para crianças, meninas pretas de tal lugar, e que alguém pague para esses professores poderem dar essas aulas gratuitas, enfim. O sistema é bruto, né? Mas a gente tem que ir modificando aos poucos. Ou rápido. Isso para mim é assim, é muito natural e muito bom, na verdade. Vou começar contando uma história, né? Me chamaram para fazer um trabalho esse mês. Aí falou: a gente quer que você vá lá fazer esse trabalho. Aí depois o cara me ligou e falou: não vai esse mês não, porque é novembro, aí o povo vai achar que a gente está chamando você só porque é o mês da consciência negra, e aí eles vão achar que a gente é racista, está tentando ser racista, não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus, me chama aí, ué. Agora, você não vai me chamar nem em novembro? Tipo, não é para chamar... O efeito rebote, né? Antes era só em novembro que trabalhava, agora em novembro você não vai pagar seu boleto. Não é para chamar só em novembro, mas não é para você deixar de me chamar em novembro, ué. Me chama. Mas, enfim... E aí eu falando com ele que, na verdade, isso é algo que eu trabalho. Então, assim, mesmo que ele não está me chamando porque é só novembro e não sei o quê, isso passa pela minha vida. Assim. Eu escolhi a arte para trabalhar a transformação social e para fazer alguma coisa. Então, assim, falar de negritude, né, de antirracismo e tal, é combustível. É chato, tem hora, como a Júlia falou, tem hora que a gente quer falar só de amor, porque é um assunto que é muito batido mesmo para a gente. Mesmo assim, a gente vai falar de amor, vai falar de quê? De racismo também. Então, assim, é chato, é cansativo, mas, pelo menos aqui, eu me sinto na missão, sabe? Fazendo o que eu preciso fazer. Eu sei que sozinha eu não consigo nada, então eu me junto nos coletivos, com as pessoas. A gente sabe que a gente tem várias pessoas que são aliados, brancos aliados. Então, está aqui no BDMG, né, que é um espaço que pensa muito... nas mulheres mesmo, né? Eu lembro que Renata falou isso. Eu apresentei o BDMG, acho que foi ano passado, assim. E aí tinham poucas mulheres e mulher preta, acho que não tinha nenhuma, assim, no prêmio do BDMG instrumental. Então, assim, tá pensando por dentro, né? Por dentro, assim, da instituição. Eu acho que é muito importante. Para mim eu dou graças a Deus que eu vim nesse corpo, que aí eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Assim. Eu também. Eu herdei, né, como eu comecei contando, né, do meu pai, que também é artista, e é candomblessista, e é congadeiro. Então, eu herdei essa bandeira, né, assim, já herdei o fazer artístico como uma bandeira, como uma ferramenta de luta para uma transformação social, conectada também com a nossa espiritualidade, de uma forma muito natural. Né, desde pequenininha, toma aí um tambor. Tá. Igual minhas filhas hoje. Minha filha ganhou o primeiro tambor com 2 anos. Está tocando, está cantando, afinadinha, eu fico toda orgulhosa. Mas é natural, né? Assim, tem um tambor lá no chão, a menina pega a baqueta e... para mim foi assim. Mas aí meu pai, que hoje está com 65 anos de idade, né? E ele foi no meu show, mês passado, meu show solo, e ele sempre foi muito exigente comigo, assim, muito... Nada estava bom, ainda tinha que melhorar, não sei o quê. Vinha alguém e fazia um negocinho assim que eu falava... Aí ele, que lindo! E eu, não, tá muito ruim. Aí eu fui ficando assim, nossa senhora, né? Aí ele foi no meu show recentemente. Aí, gente, no bis, eu fiquei até com vergonha. Ele estava na frente, tipo, o público estava todo ali, ele estava 2 passos na frente do público, assim...
E eu tava assim, caso que chega pra lá, tá mico. E aí, no outro dia de manhã, eu falei, e aí, pai, tal, curtiu o show? Ele, irretocável. Aí eu levei pra terapia, né? Eu falei assim, meu pai falou que tá irretocável, gente, como é que eu vou lidar com isso? Aí ele falou, aceita, uai, né? Ele cagou na sua cabeça, agora ele tá te dando os parabéns, aceita e tal. Mas aí ele falou assim, uma coisa, muito bom o show, Júlia, acho que você tá cantando legal, sua performance tá massa, mas depois, roda bastante com esse show aí, porque é um show que né, fala de afromineridade, de compositores pretos, mineiros, tem os arranjos que são baseados nos ritmos afro-mineiros do reinado. Então, tem Moçambique, Serra Acima, Moçambique, Serra Abaixo, Congo, Marcha Grave, Louva a Deus, e com sopros e tal, e falando das nossas questões nas músicas, dos orixás, das lutas e das felicidades. Ele falou que roda bastante com esse show, mas depois faz uma coisa livre. Ele falou para mim, faz uma coisa livre. Entendeu? Assim, escolhe um compositor muito bom, uma compositora muito boa, e faz um show de intérprete, cantando, você está cantando bem, vai. Eu achei bonito ele falar isso, porque, o que eu falei, 65 anos de vida, 50 de carreira, ele está cansado também, né, de só lutar, de só resistir. Né? Então, ao mesmo tempo que é inerente, que é assim, a gente já nasceu dentro da manifestação, a gente já nasceu com essa missão, como a Elisa falou, mas, ao mesmo tempo, vai chegando essa vontade de, né, assim, de transcender, não só resistir, mas transcender, ser, existir, brilhar na sua potência máxima, fazendo o que você quiser. Então, achei bonito ouvir ele falando isso assim, tá muito bom, irretocável, lindo, está ótimo, gira, coisa show, mas depois faz uma outra coisa, minha filha. Entendeu? Então, acho que passa um pouco por aí também. No meu caso, eu não tive essa base na família, não. Assim, para mim é uma missão de retorno, de redescoberta. E assim, é tão louca a coisa que o meu pai, que é branco, era Rastafari, e a minha mãe, preta, evangélica, e a família preta, nordestina, que foi para a periferia de São Paulo e que não gostava de lembrar das raízes. A gente não ouviu as histórias. Eu estou conhecendo agora a história. Eu descobri que meu avô era sambista, descobri que minha avó era da Jurema, descobri um monte de coisa que todo mundo escondeu. Não, vamos chegar e agora começar uma vida nova, vai todo mundo para a igreja, todo mundo alisar o cabelo, todo mundo isso e aquilo, sabe? Ninguém é preto e assim, eu sou uma das mais claras da minha família. Todo mundo é mais escuro e mesmo assim ninguém é negro, enfim. E aí, então é um caminho de volta, né? O que fez eu começar a entrar nesse caminho foi a música mesmo. Como a minha mãe é mãe solo de 4 filhos, né? Meu pai tem mais 3. Então a gente precisava fazer alguma coisa assim, enquanto ela estava trabalhando. Cada um ia fazer uma coisa. E eu também fui fazer todos os cursos que tinham na minha cidade. Fui fazer tudo que tinha de graça, assim, eu ia fazer. Só dava a ficha de inscrição para minha mãe, ela assinava. Então aí eu fui fazer música, fui fazer francês, fui fazer um monte de coisa que tinha. Foi uma benção ter ido morar no interior por conta disso. Morei em Sorocaba um tempão, que a gente conseguia fazer tudo a pé, assim, com 9, 10 anos já ia para esses cursos tudo a pé, assim. Então foi através da música, conhecendo a música popular, conseguindo me emocionar com algumas letras, tendo professores negros, né? Os meus professores de música todos foram negros, assim, dos projetos sociais que eu participei. Foi através da música que eu consegui fazer esse caminho de volta para a minha família. E eu vejo sutilmente, assim, mesmo que a discussão não chegue na mesa, as minhas tias deixando de alisar o cabelo, sabe? É um movimento de volta muito grande, assim. E não é pouca coisa, né? Minha mãe, por exemplo, ela tem um salão de beleza. E eu alisei o meu cabelo dos 9 aos 21 anos de idade. E eu tenho problemas de alergia até hoje por conta de formol, guanidina, amônia, todos os tipos de alisamento, assim, eu fiz. E hoje as crianças da minha família todas têm cabelo crespo, assim, da minha geração para trás, né, da minha geração que eu e algumas primas, e as minhas tias estão voltando a ter o cabelo crespo. As minhas tias estão janeiro, fevereiro, elas querem ir para Juazeiro, elas querem ir para Petrolina, elas estão voltando. A gente está fazendo um movimento de retorno, sabe? Então é muito louco, assim. Eu me sinto redescobrindo também, né? Hoje sou do Candomblé também. Sou a Bian de um terreiro lá de Embu das Artes, em São Paulo.
E eu vejo que a família fica meio assustada, assim, porque sabe quando alguém abre uma caixinha que estava escondida embaixo da cama, assim? Mas, ao mesmo tempo, tem muitos os primos assim, estão se chegando, e a gente está fazendo também nosso quilombo novo. Assim. Tem uma coisa bonita, né, que é desse ensinamento africano para a gente, que é o Ubuntu, né, Ubuntu, que na real eu sou porque nós somos e estamos todos nos referenciando, né. Então, às vezes, não vem diretamente da família, mas vem de uma vizinha, de um amigo, um tio mais distante. E até nesse lugar da representatividade, né, pensando em mídia, então a gente começa a ver já os corpos pretos. Então, eu vou ver uma mulher preta, instrumentista e tal, e isso vai nos inspirando. E aí, só complementando, porque a Estela fala isso, né, da família dela, eu venho de uma família preta e tal, mas eu comecei a alisar o cabelo aos 2 anos e parei aos 17. Então, por mais que minha mãe tinha essa consciência da negritude, tinha um lugar de ser bem aceito na sociedade. E cabelo crespo não era bem aceito, e ela cuidava bem de mim, então, lógico, ela ia alisar. Mas hoje eu tenho 40 anos, minha mãe, enfim, 70 e tantos. Hoje, minha mãe deixou o cabelo black, cara, é surreal. Tá depois dos 70 anos. E muito por me ver e ver, né, as minhas amigas, ver a juventude. Então, na real, a gente está aprendendo com os mais novos, com mais velhos, é tudo assim, né, imbricado. Pois é, o musical Elza é um exemplo massa para a gente pensar sobre isso, assim, né? Que é isso. Éramos 13 mulheres em cena. O elenco negro, e aí tem dessa coisa também de muita... A maioria negra clara. É um musical em homenagem a Elza Soares, né? Claro que ela também não era super retinta, né? Então, a gente tinha a Larissa ali, que fazia a mímese, né? Assim, a imitação mesmo, que tinha o tom mais parecido com o da Elza. Tínhamos a Késia, que era a preta retinta, mas as outras todas mais claras, assim. E teve uma seleção para isso, né? E não tinha que todo mundo parecer com a Elza, então isso não é uma justificativa ali, é mais um exemplo de uma seleção. E, né, gente, eu não estou reclamando, não, que bom que eu passei, fiquei feliz demais que eu estava lá. Mas é ter essa atenção, né? Assim, por quê? Que eram 7 e tinha uma retinta, né? Então, essa questão também, só para começar, já vem isso na minha mente. Mas ali éramos 13, entre negras e brancas, e ainda tinha alguns homens na condução, alguns homens brancos. E aí, eu acho que até antes da banda chegar, teve um episódio que veio um homem branco. O homem branco chegou. Apareceu um homem branco. Mas, coitado, gente, ele entrou para trabalhar com um elenco de 7 mulheres pretas, ele não soube lidar, na minha opinião, gente, porque ele tinha que ter vindo, já que ele foi contratado, pianinho, humildemente, entendeu? Já que ele estava lá, humildemente, vamos trocar um conhecimento aqui e tal. Mas o cara chegou, tal, que não sei o quê, vamos contar, e 1, e 2, e 3, e 4, e a gente lá, todo mundo cantor, atriz intuitiva, e o cara querendo formatar a gente, não sei o quê. De repente, a Cristal, que é uma compositora, cantora que eu sou fã, potiguar, lá de Natal, toca lindo, canta lindo, compõe maravilhosamente. Estava lá pelejando para pegar o que o cara branco estava querendo passar para a gente, que talvez, se ele tivesse passado de um outro jeito, a gente já estava fazendo com o pé nas costas, mas a metodologia que ele buscou. E chegou ali, como um branco homem, entendeu? Dominando, dando a verdade para a gente. Cristal lá pelejando com a cara séria, assim. Aí ele chegou para ela e falou: por que você está com essa cara feia? Não é minha cara, não, eu sou assim mesmo. Então, já começou assim o clima ali. Acho que foi antes da banda chegar. E aí, várias coisas. Aí ele passou uma clave de um 6x8, que eu fazia diferente um pouco, e meu pai é Ogã. Aí, Ogã, que toca no candomblé. Aí eu falei com ele: eu aprendi, eu faço um pouco diferente essa clave. Eu toda mineira, né? Fofa. Aí o branco, pode falar. Aí eu aprendi um pouco diferente esta clave. Aí ele: esquece tudo que você sabe fazer esse aqui. Nossa, ainda bem que tinha umas baianas e umas carioca lá no grupo, que aí elas foram lá para cima conversar com a produção, não sei o quê. Aí o cara foi demitido. E aí que chegou... sorte a dele, né? Que elas foram conversar com a produção. Foi, antes. eu aprendi demais. Você acha que agora, a próxima vez, eu vou levantar o dedo? Eu vou lá também falar. Não está correto.
Aprendi com as minhas amigas do litoral. Fala assim, Branquinho, você sabe quem é Letieres Leite? Pois é, Você aí o ensina a clave Letieres pra Leite gente? ele chegou no processo. Demitiram o branco que sabia tudo do mundo, que estava falando que era para eu esquecer a clave que eu tinha aprendido com meu pai, o Ganto Candomblé Banto de Minas Gerais. E chamaram o Letieres Leite. Uhul! E aí, de cara, aí eu acho que a banda já estava e tal, foi até bem complexo tudo, assim. Até por isso que a Marfa está falando, que tinha uma galera que era mais erudita mesmo, assim, e tal, né? Que é uma outra forma de lidar com a música. E o Leite, eu amo, né? Ele chegava, aí ele falava a minha língua, entendeu? Ele chegava, ele é um maestro que dança, e ele chegava, eu lembro dele falando com a Marfa assim, o baixo, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tá. Eu amava. E ela fazia ainda, danada. Mas não é todo mundo que faria, entendeu? O cara chegava com a boca e falava, entendeu? Tum, e aí a galera que era mais letradona, assim, como é que é? Tum, pá, tum, guindim, tum. Quantas cocheias? Tum, tum, E aí teve gente que ficou menos confortável, as guigueiras ficaram felizes da vida e tal. Mas é isso, é porque são formas diferentes de se pensar a música. A questão é que a nossa forma, preta... Eu lembro que a primeira coisa que o Leite fez foi uma roda, não sei se vocês lembram, com a gente, colocou todo mundo para fazer uma dancinha e falou que a pauta era muito reta para dar conta do que é a música. Que a música é circular, e a música preta é circular, e é tudo redondo. Foi dando um nó na cabeça dos brancos, os brancos assim, que loucura é essa? Ele falou, não, porque é o Pixinguinha. Beleza, na pauta reta, você pode escrever lá a coisa que ele faz na flauta, mas tem um swing, tem um breguedê, tem um negócio que a pauta não dá conta. E aí isso é muito interessante quando a gente pensa na forma, uma das formas possíveis de se fazer música preta, que é através da oralidade, que é através do corpo, que é através da dança, e que está tudo bem, né? A pauta reta, a dança redonda, seja lá o que for. A questão é que a nossa forma é tida como inferior, como pejorativa, primitiva, às vezes até infantil, menor, errada. E não é, né? Haja visto que a gente teve nosso maestro Letieres aí, que arrasou, chegou, salvou a pátria, não foi? Ele salvou. Teve uma hora que a gente falou assim, meu Deus, o que vai acontecer? Salvou a pátria. E foi Larissa, né, que acabou assinando a direção musical também do espetáculo, que era uma mulher preta, protagonista, que ia estar como protagonista na cena, cantando e atuando. Mas acabou dirigindo também, né, musicalmente, e convidando o Letieres. Ela que foi lá e falou assim, não, gente, dá-se branca aqui não, vamos chamar o Letieres. E aí acabou sendo uma experiência inesquecível mesmo. Teve bom. Acho que a gente está chegando no final, né, Rê? Aí acho que vamos de considerações finais, Rê? Joia, Estela. Eu queria só pegar o gancho aqui também para saudar a memória de Letieres. Letieres ia dirigir o disco da Fumilayô. A gente começou a fazer reuniões e ele faleceu no meio do processo. Então, para a gente foi muito dolorida a perda dele. A gente nem chegou a encontrar ele presencialmente. Ele estava se cuidando muito, né? Faleceu de Covid. Só que a gente acabou usando muito ele de referência no disco. E, assim, é outro som. Assim. A gente tem uma música, por exemplo, que a gente pegou, o nosso diretor, né, o Alan, ele pegou 3 notas, assim, e todo o sopro é feito com 3 notas, só que ele falou, vocês vão seguir o meu corpo dançando e vocês vão tocar. E a gente tocou assim, a gente gravou assim. Então, ele regia com o corpo e essas 3 notas virou uma melodia de 3 minutos, assim. A gente gravou também o corpo da dançarina, da nossa dançarina e produtora da Vanessa. A gente gravou ela dançando, então todo o som do corpo dela, a respiração, os pés, assim, a gente encheu o estúdio de Tatuí de microfone em volta dela e a gente gravou ela dançando. Então, essa totalidade do corpo que a nossa arte traz, e que eu espero que em breve a gente tenha espaço para falar disso, dessa potência maravilhosa, é muito rica, assim. E, enfim, só para saudar a memória de Letieres, que foi muito gigante, assim, acho que a gente ainda não tem dimensão, vai ter daqui a um tempo, assim. E é isso, agradecer por essa mesa, por ter podido vir de lá de São Paulo, né, para poder falar um pouquinho
sobre o que a gente está fazendo em coletivo lá, Fumilayô e Calunguinha. E parabéns pelo que vocês estão construindo aqui. Muito lindo. Obrigada, gente. Juliette Zumba. Também quero agradecer muito. E é isso, Elisa começou falando, né, como seria bom se uma mesa Vozes Negras Importam pudesse ser só para a gente falar de estética, de construção, de como a gente constrói, como a gente pensa a arte. Você termina trazendo essa coisa do corpo, né? A pergunta da Marfa também, que trouxe toda essa coisa, essa lembrança para mim da outra forma de pensar música, né? Vai chegar esse dia. Mas quero agradecer muito, Renata, Betinha, BDMG, dizer que é isso, né? Nossa amiga ali, Paola, né, que está na vereda. Vão fazer coisa, gente, muita coisa, muita. A gente não quer mais ser uma só, uma única pessoa, uma única professora negra, uma única atriz negra naquele elenco, uma única mesa de vozes negras. Entendeu? Já pensou se tivesse várias mesas negras? Olha só, as ideias vão aparecer no final. Pode ter vozes negras, simpósios de mulheres negras, vozes negras e o enfrentamento do racismo é uma. Vozes negras, estética, corporalidade é outra. Entendeu? Né? Vamos criando, não vamos parar, não. Obrigada. E quero terminar com um poema da Conceição Evaristo. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Achei. É isso, né? Só falar que, né, a liberdade é uma luta constante, como já diria a nossa Angela Davis. E é isso, a gente segue na luta. Quero agradecer muito, Beth Santos, Renata Chamillet, pelo convite. É na força da união que a gente se transforma, né? O racismo não é um problema dos pretos, o machismo não é um problema das mulheres, a gente sabe disso. Então, seguimos juntos, com diversidade. Bora lá. Agradeço a presença de vocês também e as minhas colegas aqui na mesa. Gratidão imensa, real.